Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso e entregou a reforma dos militares. A reforma que estava guardada justamente para hoje, dia 20, foi entregue pessoalmente na Câmara dos Deputados. A economia prevista com toda essa reestruturação é de pouco mais de 10 bilhões nos próximos 10 anos, porque tem uma reestruturação do que se chama de previdência dos militares, embora eles não tenham exatamente a previdência, é um sistema de proteção social e, obviamente, a economia que se gera com isso. Mas a gente vai explicar esses números daqui a pouquinho. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros em 6,5%, conforme provavelmente 9 entre 10 economistas faziam esse tipo de aposta. O monitor do PIB apontou um crescimento da economia em janeiro, mas é um crescimento para se olhar com um pouco mais de cuidado, até porque, por exemplo, a indústria de transformações teve queda, a indústria de transformações, e esse é um detalhe importante, porque a indústria tem impacto sobre vários outros setores e ela está reduzindo a sua operação no país, o que obviamente chama a atenção porque, digamos, perdeu o ímpeto à recuperação econômica por esse ponto de vista. E empresas estão aguardando para gerar novos empregos, é o resultado de uma pesquisa de emprego que a gente vai falar hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente hoje ao Congresso entregar a proposta de reforma da Previdência dos militares. Na verdade, é a reforma do sistema de proteção social dos militares, é esse o nome. Tanto é que qualquer alteração no sistema de proteção social dos militares, que se equivale naturalmente a uma previdência dos civis, não passa por uma reforma de emenda à Constituição, é uma lei ordinária, prevê, por exemplo, uma minoria simples, diferentemente de uma proposta de emenda da Constituição, como é o caso de reforma da Previdência, que exige, por exemplo, uma maioria qualificada, ou seja, de 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Daqui a pouco a Rosinha Kennedy, que acompanhou exatamente todo esse movimento hoje no Congresso, a ida do presidente ao Congresso, nos traz detalhes sobre exatamente o que será isso de impacto agora na movimentação do andamento da reforma. Vamos dar uma olhadinha com alguns pontos dessa reforma que foi proposta pelos militares, avaliada pela equipe econômica, fechada hoje com a chegada do presidente Jair Bolsonaro da viagem que fez até ontem aos Estados Unidos. Vamos lá. O tempo de serviço para os militares, que era de 30 anos, passa a ser agora de 35 anos para homens e mulheres. Ou seja, militares homens e mulheres passam a ter exatamente o mesmo tempo. Antes também tinham de 30 anos, só que subiu para 35 anos de carreira. A idade mínima para se aposentar, porque é uma carreira especial e o governo faz anotação a isso, como por exemplo os professores e tudo mais, ou seja, há uma particularidade gigantesca em relação aos militares. Militares, por exemplo, não podem fazer greve. Militares, por exemplo, não podem se negar a mudar de estado. Se ele for indicado ou decidido pelo comando que ele tem que sair de um quartel no Rio Grande do Sul e passar a um quartel na Amazônia, por exemplo, não há nenhuma possibilidade de se negar. Ele não pode pedir demissão. Ele pode entrar com um pedido de desligamento. E, obviamente, isso vai ser avaliado e aceito ou não pelo comando militar. Ou seja, uma série de diferenças. Mas vamos lá. A idade mínima antes oscilava, dependendo, evidentemente, da patente do posto, entre 40 e 66 anos. Agora, o mínimo é de 50 até 70 anos. No caso aqui, de generais, os 70 anos, porque normalmente praças, eu estou falando de soldados, cabos, sargentos e suboficiais, que ficam mais próximos de 50 anos. Mas vamos lá, se precisa ter 35 anos de contribuição, e é importante anotar isso, e normalmente um soldado, por exemplo, que chega com 18 anos no serviço militar, e ele vai se aposentar só dos 50, ou ele na verdade vai ter 52, 53 anos de idade mínima para obviamente se aposentar. E a alíquota que antes era menor, agora passa a ser de 10,5% do rendimento bruto como um todo. Isso aqui são alguns dos detalhes dessa reforma dos militares. A economia que se prevê é de 97 bilhões e 300 milhões nos próximos 10 anos. Mas vamos explicar um pouquinho isso. O gasto, haverá um gasto agora do governo de 86 bilhões e 600 milhões
para fazer a reestruturação desse sistema de proteção social dos militares e também da carreira dos militares, até porque havia ali uma série de problemas. Alguns servidores públicos entram na carreira do serviço público já ganhando R$20 mil e alguns generais não ganham R$20 mil, ou seja, o posto mais alto da carreira militar não ganha R$20 mil em alguns casos. Esse foi um exemplo, inclusive, demonstrado pelo próprio ministro da Economia hoje durante a apresentação dessa proposta. Para se ter uma ideia, então a economia líquida, esses 97 bilhões em 10 anos, mais esses 86 bilhões que são necessários para fazer toda essa reestruturação da carreira e do sistema de benefício social dos militares, de proteção social dos militares, nos próximos 10 anos, a economia líquida é de pouco mais de 10 bilhões de reais. Agora, detalhe, isso aqui é um custo fixo. É o tempo só de fazer a reestruturação. Depois não se gasta mais isso, porque daí passa a ter justamente uma economia maior. Tanto é que em 20 anos, a economia que nos primeiros 10 anos é de pouco mais de 10 bilhões, passa a 33 bilhões. Ao longo do tempo, a economia com essa reforma dos militares é ainda maior. Cresce com o tempo justamente porque esse aqui é o que se chama na economia de custo fixo. É o custo que se gasta inicialmente para poder fazer a alteração. Depois, obviamente, se colhe os benefícios em relação a tudo isso. Renato, temos já a Rosiane em Brasília ou ainda não temos? Tá bom, então vamos lá, vamos seguir aqui, porque o Banco Central manteve hoje a taxa básica de juros em 6,5%, era a aposta da maioria absoluta do mercado financeiro, dos investidores, dos analistas de mercado. Esse 6,5% já vem desde o ano passado. O Banco Central justificou a sua decisão dizendo que há hoje, neste momento na economia, a necessidade de estímulo. Reduziu, por exemplo, a preocupação com o exterior, mas tem um dado muito importante, que tem a queda hoje do crescimento da economia no mundo. Todas as estimativas estão imaginando que o mundo vai crescer menos, inclusive as estimativas de crescimento do Brasil também, que pode se descolar do mundo, levando-se em conta se houver um avanço rápido da reforma da Previdência no Congresso. Bom, eu tenho informação aqui, a Rosiane Kennedy está conosco em Brasília. Rosiane, nos traga informações justamente desse dia hoje no Congresso, um dia diferente, com o próprio presidente Jair Bolsonaro indo pessoalmente ao Congresso entregar essa proposta de reforma do sistema de proteção social dos militares. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Olha, a gente lembra que a entrega dessa proposta de reforma dos militares aqui na Câmara dos Deputados era uma exigência que os parlamentares faziam para dar continuidade à tramitação da proposta de emenda constitucional da nova Previdência, aquela que vale para todos aí os civis no país. E aí agora, com essa entrega hoje, a expectativa na base aliada é de que a PEC da Previdência agora vai. Essa foi inclusive uma expressão que a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, que é do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, usou agora há pouco quando falou comigo, justamente porque entregou essa proposta e agora a PEC também vai tramitar. Lá na CCJ, inclusive hoje, foi estabelecido um cronograma para a tramitação da PEC da Previdência. E aí, até quinta-feira, a expectativa é de que seja indicado o relator da PEC da nova Previdência. O presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, ele até disse o seguinte: será um deputado experiente e com trânsito, tanto na base aliada como na oposição, para que consiga fazer um texto aí de consenso para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Lá na CCJ, a expectativa é de que a PEC da Previdência seja votada até o dia 4 de abril. Na semana que vem, lá serão feitas audiências públicas, inclusive com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para poder explicar essa proposta. Agora, especificamente sobre o que foi apresentado hoje aqui na Câmara dos Deputados, entregue na presidência da Câmara dos Deputados, referente à reforma dos militares. Em relação a isso, a gente lembra que foram duas linhas aí de apresentação de propostas. Uma diz respeito especificamente à reforma previdenciária dos militares. E aí o ministro Paulo Guedes até disse o seguinte: os militares entenderam a importância de contribuir, né, para tirar ali o rombo da situação previdenciária no país. Ele diz, eles que são patriotas e sempre contribuíram, se dispuseram a contribuir com o país, agora vão contribuir também nesta questão da Previdência. E aí, por outro lado, numa contrapartida, o governo também apresentou uma proposta de reestruturação
reestruturação das carreiras nas Forças Armadas. O ministro Paulo Guedes fez uma observação de que isso era de fato necessário para acabar com assimetrias que existem hoje no serviço do servidor civil e do servidor militar. Por exemplo, na questão salarial. Ele chegou até a citar que há algumas carreiras de Estado que a pessoa já começa na área civil ganhando aí em torno de R$20 mil, enquanto generais não ganham esse valor. E aí a gente lembra que agora há pouco, está tendo ainda lá no Ministério da Economia, ainda está ocorrendo uma entrevista coletiva sobre essas propostas referentes às reformas dos militares, detalhando ponto a ponto, e o que eles observaram muito é que o governo fez toda uma análise dessa situação diferenciada do serviço militar. Por exemplo, militar não pode fazer greve, militar não tem direito a hora extra, militar pode ser transferido para qualquer estado do país e não pode rejeitar missões, entre outros pontos que foram observados. E aí eu vou detalhar só rapidamente os números, porque você inclusive citou, né, qual vai ser a economia com essa reforma da Previdência dos militares, que gira em torno de 100 bilhões de reais. Então, com a reforma dos militares, a economia é de mais de 97 bi. Mas aí, com a reestruturação das carreiras, isso gera um custo que é de 86 bilhões de reais, 86,85. Então, fazendo aí a conta, a economia líquida vai ser de quase 10 bilhões e meio de reais para os cofres públicos, portanto, essa economia num período de 10 anos. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. E o mercado aguarda, obviamente, o andamento mais célere da reforma da Previdência, mas hoje, por exemplo, teve uma queda de 1,55% no Ibovespa, muito de realização de lucro também, mas algumas ações puxaram objetivamente o Ibovespa para baixo. Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, todos os bancos tiveram queda expressiva. Hoje, se a gente olhar, por exemplo, a Petrobras, caiu 0,79%. E aqui tem uma declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que é justamente que as pessoas estão reclamando do preço dos combustíveis, mas ele alega aqui também que, além do governo federal fazer a parte dele, parte hoje dos ganhos com impostos vai parar na mão dos estados. Para você ter uma ideia, o ICMS gira em torno de 1/4 a 1/3, dependendo do estado, e o ICMS é um imposto estadual. Obviamente que isso teve impacto, porque eu imagino ali que pode ter alguma interferência na Petrobras, embora não seja nenhuma intenção do governo, o governo não disse isso, mas investidores vivem do dia a dia. A Vale caiu 2,58% porque ela teve uma autorização da Justiça para voltar a minerar numa mina chamada Brucutu, que tem um potencial muito grande, que estava suspensa desde o caso de Brumadinho, mas aí caiu o minério de ferro, o preço do minério de ferro no mundo, então a perspectiva é de um ganho menor da Vale, apesar dela produzir mais agora com essa possibilidade da Justiça. A Embraer hoje nomeou os novos líderes na nova unidade, agora nesse acordo com a Boeing, hoje uma queda de 1,23%. O dólar comercial teve queda também de 0,61%, um movimento atípico, né? Cai bolsa e cai dólar, hoje foi a R$ 3,76. Bom, vamos falar, o Maurício está conosco no Rio de Janeiro e ele tem dados justamente sobre emprego de jovens. Maurício, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Piotr, muito obrigado. Essa pesquisa que foi realizada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais sofrem com a alta taxa de desemprego, que atinge quase 13 milhões de brasileiros. De acordo com o estudo, pessoas nesta faixa etária possuem a menor probabilidade de serem contratadas e a maior de serem demitidas. No trimestre encerrado em janeiro, o nível de desemprego entre os jovens avançou 1,3%. A análise do IPEA mostra ainda que, de uma forma geral, o mercado de trabalho não vem apresentando uma melhora substancial. E a retomada acontece basicamente nos setores informais da economia. Por conta desse problema, a parcela de residências, onde os entrevistados declararam não ter nenhum morador desempenhando uma atividade remunerada, passou de 21,5% no quarto trimestre de 2017 para 22,2% no último trimestre de 2018. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem dados justamente da confiança do consumidor. Vanessa, como anda a confiança do consumidor nesse momento de recuperação da economia, desemprego ainda alto? Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, perdeu força
No mês de fevereiro, ficou em 49 pontos, mesmo patamar de janeiro. Já na comparação com fevereiro do ano passado, teve um crescimento de 14,5%. De acordo com a pesquisa da CNDL e SPC Brasil, a maioria, 58%, avalia o atual momento da economia de forma negativa. Entre os motivos apontados estão desemprego alto, como você disse, aumento de preços, alta na taxa de juros e menor poder de compra. Para 34%, a situação é regular e para 6% é boa. No que se refere à própria vida financeira, 48% a classificam como regular, 38% como negativa e apenas 14% como boa. Para mais da metade dos entrevistados, o maior problema é o alto custo de vida. Depois vem o desemprego. Para se ter uma ideia, mais de 40% dos que hoje estão trabalhando têm medo de ser demitidos e 44% têm ao menos um desempregado em casa, Piotr. O desemprego é a âncora de qualquer coisa, de percepção econômica. Naturalmente, o emprego tira a pessoa de casa, faz a pessoa ter salário no final do mês, traz expectativa para a pessoa em relação à vida. Enquanto não melhorar o nível de desemprego, a gente vai ter, digamos, momentos ruins com relação à confiança do consumidor. Saiu o monitor do PIB, que tem metodologia muito semelhante à do IBGE, com relação a medir o PIB brasileiro. Em janeiro teve um crescimento que se chama atenção de 0,3%. Se lembra que em dezembro foi de 0%, ou seja, foi absolutamente estagnado. Em janeiro 19 e 18, se eu comparar janeiro com janeiro, um crescimento de 1,1%. E no trimestre, um crescimento de 0,2%. O trimestre que termina em janeiro. Então, nós estamos falando de novembro, dezembro e janeiro, um crescimento de 0,2%. Vamos lá. Se a gente olhar por esses números, parece que as coisas estão muito boas em relação ao PIB. Mas a gente precisa observar alguns outros números aqui. O consumo das famílias, e isso tem impacto gigantesco no PIB, cresceu 1,4%. Se eu levar isso em conta, é absolutamente importante. Formação bruta de capital fixo, por exemplo, investimento em máquinas, também cresceu 2,4%. Isso é bom, tudo isso é bom. Mas a indústria de transformação caiu 2,9%, ou seja, aumento a ociosidade na indústria, perda de emprego qualificado. A construção também, que é grande geradora de emprego, caiu 1,5%. A agropecuária teve um crescimento de 6,5%. Mas esses dois números em vermelho aqui explicam muita coisa desse momento da economia brasileira. A indústria tem poder de mexer com boa parte da economia. Se eu tenho uma indústria que não consegue se recuperar e se mostrar mais forte nessa recuperação econômica, eu tenho um impacto negativo. Tanto que nas considerações da Fundação Getúlio Vargas, que é responsável pelo monitor do PIB, há uma observação muito clara em relação à perda de fôlego na recuperação econômica. Ou seja, eu não tenho ainda sinais evidentes de grandes investimentos que vão produzir, obviamente, geração de emprego, geração de riqueza e aquele círculo virtuoso da economia. Só para lembrar rapidamente aqui, olha, a prévia do PIB do Banco Central que a gente divulgou essa semana teve queda em janeiro de 0,41%, ou seja, o monitor do PIB por esse aspecto está bem mais positivo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala justamente de emprego, de perspectiva de geração de emprego, de contratação, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e um dado chama a atenção de uma pesquisa divulgada recentemente. 71% das empresas, ou seja, dos seus líderes, responderam a uma pesquisa da Manpower Group, que diz exatamente o seguinte: esses 71% preferem aguardar definições da economia antes de começarem a contratar. A Vilma Dalcol, que é diretora da Manpower Group, está conosco aqui. Vilma, seja bem-vinda ao cenário econômico. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu peguei apenas um detalhe dos 71%, porque nós estamos falando ali de maioria absoluta e consolidada em praticamente ali acima de 2/3, na verdade. Sim. Esse dado revela a pesquisa, é o resumo da pesquisa ou tem coisas ali que mostram também outros caminhos? Tem outros caminhos, tem alguns pontos bem interessantes que chamam a nossa atenção. Primeiro ponto, assim, de verdade, a gente tem esse 71% que está aguardando, que de certa forma a gente compreende até o momento que nós estamos vivendo, como início de ano, início de governo, mas a gente tem um outro dado interessante. Por exemplo, quando eu vou olhar a questão do comércio varejista, a gente tem uma intenção de contratação 11% acima do que o mesmo período do ano passado. Nós estamos falando aí de uma época de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados.
E um comércio mais otimista, talvez, porque a ideia de contratar é 11% acima do que isso foi há um ano atrás. Então, a gente percebe que, embora exista uma cautela por parte dos empregadores, existem alguns setores que apresentam um pequeno otimismo, sem grandes euforias, mas um otimismo que a gente percebe como sendo um movimento importante. E no caso desses aí, dos 71% das empresas que estão preferindo aguardar notícias, é o cenário doméstico que chama mais atenção ou eu tenho esse incremento também de previsões de redução de crescimento no mundo inteiro? A gente percebe que no mundo, em alguns lugares, isso também aparece muito fortemente. A gente percebe que isso também existe em outros setores, em outros lugares do mundo também isso tem uma influência. Mas a gente vê que tem uma questão aqui na nossa pesquisa, a gente abordou muito localmente mesmo. Esses 71%, nós estamos falando aí de 850 empresas aproximadamente, considerando o cenário econômico no Brasil. Ou seja, então nós estamos falando de andamento de reforma da Previdência, as reformas microeconômicas que dependem muito pouco, algumas nem dependem do Congresso, são decisões executivas, ou seja, é ver o governo começar a pegar tração e andar. Muito provavelmente. E ver exatamente o que foi decidido e o que aquilo impacta em cada um dos setores desses empresários que responderam à pesquisa. A gente acredita que exista sim. Na verdade, isso é uma inferência que a gente faz, porque a gente não perguntou isso na pesquisa, mas a gente acha que esses dados podem vir a trazer uma contribuição de você começar a ter um movimento a partir do momento em que essas reformas sejam mais acionadas. Foram 850 empresários brasileiros pesquisados, é isso, sim. Né? Exato. E os meses de pesquisa foram o quê? Quais foram? Foram referentes, a gente fez essa pesquisa, nós perguntamos agora em fevereiro, considerando o próximo trimestre, que a gente está falando aí de abril, maio e junho. Por isso que nós tivemos essa inflexão importante em relação ao setor do varejo, porque aí engloba tudo isso, né? Páscoa, Exatamente. Dia das Mães. É isso aí. Nós estamos falando de Páscoa em abril, Dia das Mães em maio e em junho. São 3 meses. Exatamente. 3 meses seguidos que são muito positivos para o varejo. Que foram os mesmos 3 meses do ano passado, porque a gente repete a pesquisa sempre considerando o mesmo trimestre. A comparação desses que estão aguardando em relação ao ano passado está muito maior? Está maior. Bem maior? É relativamente maior. O ano passado, se eu não estou equivocada, nesse período nós estávamos falando em torno aí, eu acho que de 68% ou 70%, alguma coisa semelhante a isso. Não estava tão diferente assim. Então nós estamos com aquela velha história de começo de ano, né? Muito provavelmente. E mais acrescido por um governo que está começando com ideias de reformas. As ideias de reformas são conhecidas até do período de eleição, mas eu imagino que a efetivação de regras e aceitação, obviamente, por parte do Congresso, porque, claro, nós vivemos uma democracia e tem tempo para as coisas acontecerem. Exatamente. A gente acredita que esse aguardar pode ser em função exatamente disso também. Aqueles momentos de ousadia de empresário, de querer sair na frente, se percebe isso na pesquisa ou não? Não, a gente não percebe. A gente também não fez esta pergunta com essa objetividade. Então, a gente só foi perguntar o quanto eles têm intenção de contratar ou demitir. Uma coisa que é importante, embora eu tenha uma intenção de contratação hoje, em 71% para guardar, eu tive uma redução na intenção de demitir. Nós tivemos 3 pontos a menos comparado com o período anterior. Ou seja, está pronto para, obviamente, no primeiro sinal da economia, não perder a força já qualificada e conhecida que ele tem dentro da empresa dele e, obviamente, a contratação viria no segundo plano, mas ninguém quer abrir posição de jogo, então, é isso? Não, até porque a gente tem uma outra pesquisa que fala sobre escassez de talentos e que diz que as empresas também têm tido dificuldades de contratar quando elas têm posição aberta. Então, elas não querem perder pessoas que elas têm. Então, a gente percebe uma redução na intenção de demitir. Já falamos disso em outra oportunidade. É verdade. O problema é justamente contratar talentos quando você precisa de gente qualificada, é isso? Isso. Qualificada, a gente está falando de pessoas qualificadas muito num nível técnico, com algumas especializações, mas também o que a gente chama muito de soft skills, que são pessoas com comportamento voltado para esse mundo de transformação do trabalho. Porque a gente está vivendo um momento de transformação da relação, da forma de trabalho e de uma tecnologia bastante avançada. Gente com mente aberta, qualificada e com mente aberta. Exatamente, que esteja disposta a usar o seu conhecimento entendendo que é um cenário em transformação, não é um cenário estático, não é só esperar uma crise passar. Na verdade, a gente está vivendo um movimento de muita transformação, inclusive nos modelos de negócio. Acho que essa mensagem fica como, digamos, o resumo da nossa entrevista. Obrigadíssimo pela gentileza. Muito obrigada.
entender que a crise passa, mas as transformações vão continuar dia por dia, cada vez maiores, e é melhor se adaptar a elas, porque não vai ter escolha de aceitá-las ou não. Elas virão de qualquer jeito. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente está de volta aqui pela TV Brasil, sua TV pública, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. 7 da noite amanhã, eu espero você. Até lá.